Olá, meus alunos, tudo bom? Como é que estão? Mais uma aula de gerontologia. Hoje iremos falar do envelhecimento cardiovascular. Como já é sabido de vocês, a gente fica nos dias de aula, no horário da aula, para tirar essas dúvidas. Vocês assistam a aula e no dia seguinte ou na semana a gente tira as dúvidas. Toda dúvida que você tiver é bom guardar para esse dia e fazer no grupo, porque às vezes a gente pensa que é uma duvidazinha pequena, né? Que é uma duvidazinha tranquila, que é uma dúvida boba, mas toda dúvida é dúvida, independente do tamanho, né, e da classificação dela, né? Como você queira classificar. Então, tira a dúvida no grupo, porque seus colegas também têm, a maioria tem essa mesma dúvida que você, tá? E não tenha vergonha não, nós estamos aí para aprender, estamos formando os profissionais e os profissionais que a gente está formando quer botar os melhores profissionais no mercado de trabalho. Esse é o nosso intuito, né? O intuito do Instituto São Miguel, né, o qual você está fazendo parte nesse momento, tá bom? E hoje a gente vai falar do envelhecimento cardiovascular, do coração do nosso idoso, né? E também vamos falar sobre a vida sexual na terceira idade, né? Como isso se dá e como é que os nossos idosos se relacionam, né? Então, é uma aula que eu queria estar com vocês presente, né? Todo mundo participando, que seria uma aula bacana mesmo. Porém, o momento agora é de isolamento social. A gente precisa respeitar as autoridades de saúde, as autoridades sanitárias, né? A Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem que respeitar todos eles, porque é onde a gente vai fazer parte justamente desses órgãos, tá bom? Envelhecimento cardiovascular, né? Com o passar do tempo, todo e qualquer pessoa que tem, né, essa carinha bonitinha, esses músculos rígidos, todo fortão, saradão, isso vai cair, né? Vai passar do tempo, isso não vai ficar igual como está agora, né? Então, com isso, o envelhecimento pode ocasionar aumento da espessura e rigidez da parede vascular, insuficiência vascular periférica, ICC, né? Maior risco de aterosclerose, tá? Menor reserva contrátil, porque já não tem, não tem a mesma força que tinha quando era jovem. Então, por isso que essa força contrátil fica menor, né? Maior rigidez miocárdica, porque às vezes fica atrofiado, né? Porque com o passar do tempo vai atrofiando mesmo, que ele não tem mais aquela flacidez, aquela flexibilidade que tinha anteriormente na vida jovem, né? Mas isso aí pode, né, trazer algumas doenças, como o aumento da pressão arterial sistêmica, que é a pressão que a gente sabe que muitos de nós, tem pessoas que estão estudando com a gente que já tomam um remedinho para a pressão arterial. Então isso pode ocasionar também esse aumento, né, com o envelhecimento. Às vezes a pessoa passou a vida toda sem ter pressão elevada. Quando na terceira idade, aí começa a aparecer, né? O pessoal diz, doença de velho. Mas assim, é porque realmente o coração já não é mais o mesmo. A massa, o músculo cardíaco já não tem mais aquela mesma força. Então isso pode, né, prejudicar realmente essa saúde do nosso idoso. E aí começa a tomar aqueles remédios. E para as dicas de remédio, eu acho que vocês já falaram aí que em sua maioria, né, os idosos começam a perder a visão e com isso a facilidade de leitura. E tem pessoas mesmo idosas, a gente sabe que não sabe ler. E aí vai a dica, né? Essa dica, eu já falei, eu já visitei alguns lares de idosos, né? O pessoal chama de abrigo, né? Antigamente era chamado de asilo, mas hoje chama abrigo para idosos ou lá para idosos. E lá geralmente cada um tem o seu nome no envelope, pode ser um envelope comum,
mas o confeccionado em casa fica melhor. Sabe por quê? Porque você vai fazer de acordo com a necessidade daquele idoso. Você pode fazer o seguinte, pegar um TNT, não, um emborrachado amarelo, fazer um sol e colar justamente no envelope que ele vai tomar aquele remédio pela manhã, né? E à noite você pode fazer a lua, as estrelas e colocar, grudar em outro envelope e colocar em um lugar onde ele possa ter acesso e falar assim, não, da noite está aqui nesse envelope da noite e no dia está aqui, eu botar um envelope preto e um envelope branco. Esse aqui é o remédio da noite e esse é o remédio do dia, porque aí ele não vai se atrapalhar, porque a gente não pode também tem que levar em consideração a idade, né, do idoso, e também não pode fazer com que ele possa tomar 2, 3 remédios desnecessariamente. Remédio de pressão ele não vai matar ninguém, 2, 3, né, mas é superdose, né, e não é indicado para ninguém, tá bom? Com o passar do tempo também vem o envelhecimento respiratório. Mais na frente, nos estágios, a gente vai ver, né, como é difícil contar uma respiração de um idoso. Parece que ele diminui esse movimento respiratório. Por quê? Ele não tem aquela mesma necessidade de ar, né? Porque os músculos já estão, a maioria deles estão assim bem adiantados de idade, e aí não tem aquela mesma necessidade de oxigênio que a gente tem. Qualquer pouco oxigênio já o ajuda. Então é diferente. A respiração de uma criança, de um jovem e de um idoso são totalmente diferentes, os valores, né? E isso a gente vai ver nos estágios. Acho que você também já deve ter visto. Você já passou por fundamento de enfermagem, clínica médica, já deve ter visto, tá? Isso aí é muito importante a gente ficar sabendo, porque na hora da prática a gente não vai ficar na dúvida, né? Ah, Ronaldo, deu 12, deu 11, deu 13 incursões por minuto. Não vai ficar desesperado, não. Ninguém está morrendo, é porque essa é a necessidade. Ele ventila mais lentamente, tá bom? O envelhecimento respiratório produz redução do clareamento mucomaxilar, né? Aumento da rigidez da parede torácica, redução da força muscular, né? Menor expansão torácica. Isso também pode acontecer uma DPOC, que é doença pulmonar, né? Pneumonia e enfraquecimento do diafragma em até 25%. Hoje, vamos falar de hoje, a pandemia, qual é o maior grupo de risco? Os idosos acima de 60 anos. Então, isso porque eles estão vulneráveis, porque não tem a mesma força que a gente tem, né? Os anticorpos deles, ele tem anticorpos, porém não na mesma proporção e na mesma qualidade que um jovem tem. Então isso já leva ele a um grupo de risco. E as pessoas também que têm doenças pulmonares, né? Porque o vírus, né, o coronavírus ou Covid-19, ele é uma doença, é um vírus totalmente respiratório, é uma doença que ele vai agir nas vias respiratórias, né? Causando gripe, febre, tosse, né? E aí, quem já tem uma doença pulmonar, a situação piora mais ainda. Pulmonar e cardíaca, né? A gente está vendo aí falando nas mídias sociais, tá bom? Vamos lá. E agora, meus queridos, a gente vai falar sobre a vida sexual na terceira idade. E, Ronaldo, e eles fazem isso? Quem nunca ouviu o pai e a mãe em um gemido diferente não dormiu na sua casa? Todo mundo já ouviu. E não vem pra cá dizer que a gente fica vigiando, não, porque a gente não fica, mas às vezes chegou tarde, às vezes dormiu um pouco mais tarde, e aí a gente via aquele funga-funga, né? Eu não estou mandando você observar seus pais, não. Estou só falando que todo mundo já ouviu, né? É uma coisa diferente. Você já ouviu e agora é você querer ouvir.
Mas não se preocupem, porque eles também têm vida sexual ativa, tá? Diferente da nossa, mas tem. Às vezes a gente faz 7 vezes na semana, eles vai fazer 1, 2 ou 7 vezes no mês, ou a cada 6 meses. Ninguém sabe, depende da libido e da apetite sexual desse idoso, tá bom? Mas existem idosos que batem muitos jovens por aí, mas analise bem, é diferente, tá? Eles também amam, eles também têm a necessidade do sexo, eles também têm essa necessidade de viver, e hoje, com esse isolamento social, eles dificulta muito para eles, porque a gente está tratando os nossos idosos como se fossem criança, e eles não são crianças, eles só são adultos em idade vulnerável, e que a gente tem que tratar ele dessa forma, né? E não dizer assim, que tem que ficar em casa, da ordem. Não é da ordem, é aconselhar e explicar o motivo por quê, tá bom? E aí eu vou dizer as causas da diminuição na atividade sexual, capacidade e interesse do companheiro. Se os dois estão com vontade, aí pega fogo. Mas se um não está com vontade e o outro tá, aí já dificulta. Até nos jovens também. Se você é jovem, tem vontade, e o seu marido não está com vontade, sua mulher não está com vontade, às vezes nem rola pela a falta de vontade do outro, né? A gente tem que respeitar. Aspectos culturais, o estado de saúde, óbvio, né? Impotência, na idade avançada, isso pega mais, né? Perda de privacidade, viver na casa dos filhos é terrível. Os filhos viver com os pais viver com o filho nessa aí, para essa área aí, a privacidade para eles é difícil. Os meus pais, eles vivem só, né? Fica na zona rural, fica aqui na cidade, mas eles ficam só. Até porque só tem 73 anos e o outro tem 69. Então, tá tudo ainda em casa. Efeitos colaterais de alguns medicamentos, que também diminui a libido, né? Aí isso também prejudica bastante os nossos idosos. Mas, contudo, a gente não fique nesse desespero todo, porque a gente vai chegar lá, graças a Deus, em nome de Jesus, e a gente vai passar por esses problemas, né? Tomara que não, mas geralmente passa, né? E tomara que a gente passe, a gente chega velho, menino tá 70 anos, 80, 90 anos, e se o nosso problema foi só a apetite sexual, oh meu Deus do céu, é maravilha, né? Mas sabe que tem outros problemas, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem lançar pra gente, que eu vou estar à disposição no grupo e vocês podem tirar conosco, tá? E se por um acaso você não tem internet ou não conseguiu estudar o vídeo, vocês também podem me chamar a gente em qualquer dia, em qualquer horário, deixa sua dúvida que a gente consegue responder, tá? Mais cedo ou mais tarde a gente responde, tá bom? Um abraço, um beijo, e na próxima aula a gente vai falar sobre Parkinson e Alzheimer. A gente vai falar sobre essas duas patologias. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Um abraço e até mais.